Fala pessoal, estamos aqui novamente para responder as suas dúvidas. Dessa vez eu peguei dúvidas não só do Instagram, mas também do Twitter. Me sigam lá no Twitter que eu comecei aqui a ficar um pouco mais ativo, ainda tenho poucos seguidores lá, vamos crescer por lá também. @mcorreia_jr. Peguei as dúvidas de vocês e vou responder aqui neste vídeo. Mas antes da gente ir para as perguntas, dá uma olhadinha aqui na descrição que a gente tem um e-book especialmente para você, gratuito, sobre como investir em fundos imobiliários. Então você vai aprender um pouco mais sobre os setores, como funciona um fundo imobiliário, como que você recebe a renda depois de comprar algumas cotas. Então tem tudo bem explicado para você entender mais como é investir em fundos imobiliários. Mas vamos lá para o vídeo. Primeira pergunta. Para quem está iniciando, melhor começar por fundos de tijolos ou fundos de papel? Assim, se a gente for olhar uma composição de carteira, eu acho que indifere. Então você pode tanto começar com fundos de tijolos como fundos de papel, ambos são interessantes para você ter na sua carteira em algum ponto. Porém, aqui sim vem pelo menos um conselho de como você olhar para isso. Os fundos de papel, eles têm uma estrutura um pouco mais complicada para um iniciante entender. Então não é que necessariamente tem mais risco do que os fundos de tijolos, ele só é um produto um pouco mais complexo de se entender. Quando a gente fala de um fundo de tijolo, nada mais é do que um imóvel que tem lá dentro, então você entende facilmente como funciona. O imóvel tem um inquilino, o inquilino paga o aluguel para o fundo distribui para você. De uma forma muito simplista, é isso, todo mundo consegue entender. Um fundo de papel, ele já é um pouquinho mais complexo. Cada CRI, na outra ponta, né, o CRI nada mais é do que um empréstimo. Né? De certa forma, o fundo está emprestando dinheiro para alguma empresa, algum lugar. E aí, entender este fluxo, entender quem que está na ponta devedora, que inclusive pode ser mais de uma pessoa, tende a ser um pouquinho mais complexo para o iniciante. Então, o que eu diria? Na hora de você estudar, os fundos de tijolos, para começar, são mais fáceis de você absorver, mas isso não quer dizer que você deveria necessariamente ignorar os fundos de papel. Só talvez gaste um tempinho a mais para entender melhor o que é um fundo de papel. Inclusive a gente tem e-book sobre esses dois setores, eu vou deixar aqui na descrição também, e o próprio e-book que eu falei de aprender a investir em fundos imobiliários também aborda isso. Então, além dos conteúdos que a gente faz aqui no YouTube, a gente tem vários conteúdos gratuitos para vocês baixarem e entender mais em detalhes sobre cada setor. Pergunta número 2. Quais os principais indicadores e informações necessárias para escolher um bom fundo de papel? E tinha uma outra pergunta que eu quis incluir aqui porque vai dar muito próximo, então eu consigo responder duas em uma aqui. E a segunda pergunta era o que analisar em um fiagro? Eu não sou especialista em fiagro, nem vou me aventurar muito a entrar no assunto, mas hoje o fiagro ele tem um funcionamento, uma operação muito parecida como são os nossos fundos de papel em fundos imobiliários. A diferença é que fiagro está investindo em CRAs. Os CRIs ficam nos fundos imobiliários, os CRAs estão nos fiagros. Estruturalmente são muito parecidos. Óbvio que a operação é totalmente diferente, mas na hora da gente analisar um fundo desse tipo, a gente consegue usar muitos indicadores parecidos, muitos racionais parecidos. Então eu vou responder para fundo imobiliário, mas você pode usar minha resposta também para te dar uma direção em fiagro. Ponto número 1. É importante que você veja o tamanho e a diversificação do fundo. A gente tem muitos fundos de papel novos que são muito concentrados, ou seja, eles têm poucos CRIs dentro da carteira, o que implica em uma grande concentração em cada um deles e se por acaso der algum problema em algum deles, será um problema maior para o fundo e pode ter uma volatilidade maior também nos rendimentos. Então, o tamanho é importante. Então, fundos que são bem diversificados, a gente tem alguns com mais ou até 100 CRIs, que é uma boa diversificação, tendem a ser aí um ponto interessante para você olhar. Óbvio que eu não estou falando para você ignorar fundos pequenos. Eles podem ter um espaço na sua carteira, desde que você entenda o que você está fazendo. Mas de uma forma geral, olhe a composição ali da carteira, a quantidade, a qualidade. E aqui também já vou indo um pouco em outros indicadores, né? Qualidade, os indexadores. Entenda quais são os indexadores ali da carteira, como CDI, IPCA, que são os dois mais populares, mas também IGPM ou pré-fixado, porque isso vai te dar uma boa direção de como esse fundo vai se comportar conforme a economia muda. Então a gente está vendo agora números crescentes na Selic, que dá impacto no CDI, no IPCA e no IGPM, todos esses indicadores estão subindo. Então todos os fundos de papel que tiverem esses indicadores também vão ter um impacto positivo na renda. No momento que esses indicadores tiverem números menores, isso também impacta na renda dos fundos. Então, é muito importante você entender os indexadores. Um outro ponto também é a gestão. Eu acho que a gestão é sempre ali, se não for o número 1, está sempre no top de indicadores importantes para você acompanhar. Tudo bem que não é um indicador necessariamente, mas pontos importantes para você estudar, porque é a gestão que vai tomar todas as decisões dentro do fundo.
é quem vai vender, é quem vai comprar, é quem vai decidir qual setor se expor, é quem vai decidir quando mudar alguma movimentação ou estratégia, quando resolver algum problema, quando der problema. Então a gente já viu aí nos últimos meses, até alguns anos, que alguns CRIs específicos tiveram alguns certos problemas ou dificuldades que precisaram ser renegociados ou ajustados. A gestão faz isso. Então a gestão é de extrema importância em um fundo de papel, obviamente, mas também em outros fundos. E mais um ponto aqui também, eu poderia gastar aqui meia hora, uma hora falando de vários pontos para você analisar, mas um outro ponto que eu acho importante é você entender bem a estratégia. Então você entender bem como que o gestor pretende gerar valor para você. Pode ser através apenas e exclusivamente com CRIs, compra e segura, pode ser uma gestão mais ativa de CRIs, ou seja, compra CRIs, mas também faz vendas de CRIs e tem um giro de carteira maior. Pode ser também um complemento com cotas de outros fundos imobiliários. Hoje em dia a maioria dos fundos de papel fazem isso também, então tem a parte principal que é com CRI, mas tem ali um pedacinho também com FIIs. E essa parte de FIIs também pode ter várias estratégias, como estratégias complementares, onde ele compra outros fundos de papel, estratégias táticas, onde ele faz compra e venda. Então tem uma gama de possibilidades e você precisa entender a estratégia. Óbvio que isso também vai linkar bastante com o gestor, mas são dois pontos aí que é bem importante você dar uma olhada. Pergunta número 3. Você acredita que o exemplo de alavancagem do TRXF será o futuro a ser seguido por outros fundos de tijolos? Eu acho que a alavancagem, de uma forma geral, não falando só do TRXF, é uma forma muito interessante de você otimizar o resultado de um fundo. Óbvio que isso traz um pouco mais de risco para o fundo, então é importante que você entenda como é feita essa alavancagem. E a alavancagem do TRXF é uma alavancagem bem casada, então é um modelo bem interessante. Mas de uma forma geral, eu acho que é uma ferramenta muito útil e que pode trazer muito benefício para os cotistas. Então, eu não acharia ruim de ver isso em alguns fundos. E a gente já está até vendo em vários fundos, alguns mais, alguns menos, mas alguma certa proporção existe. Porém, aqui a gente tem que também entender uma coisa. Tudo vai depender da estratégia do fundo. Tem fundo que quer ser bastante alavancado. Está explícito isso. Tem outros fundos que não querem ser muito alavancados ou nem querem ter alavancagem. Isso tem que estar explícito. Então você como cotista, é importante você entender também a tese do fundo para você colocar o seu dinheiro em algo que faça sentido. Não adianta você olhar um fundo, esse fundo é muito alavancado, gostei dele, vou colocar meu dinheiro, mas eu quero que o gestor desalavanque. Não é assim que funciona. Se a tese do fundo é ter alavancagem, você não pode colocar o dinheiro lá e depois criticar que é muito alavancado e que tem que diminuir. Você tem que entender que você tem que colocar seu dinheiro em algo alinhado com você. Se você não quer alavancagem, coloque em um fundo que não tem ou que tenha muito pouco e que pretenda manter nesse nível baixo. Então é importante você ter esse alinhamento. A pessoa que citou o TRXF como exemplo, e eu queria até sugerir, quem tiver interesse não só sobre o fundo, mas muito mais em alavancagem, eu quero recomendar uma live que o professor Baroni fez aqui no canal da Suno, que ficou simplesmente sensacional. Foi junto com a gestão do TRXF, mas eles gastaram aí quase 2 horas de conteúdo sobre alavancagem. Então foi um papo muito, muito rico para você entender o que é uma alavancagem e como isso pode trazer benefícios para o fundo. E obviamente também foram ressaltados vários pontos de risco e atenção sobre a alavancagem. Então se você tem interesse tanto pelo TRXF ou por qualquer outro fundo alavancado ou pela alavancagem em si, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada nessa live. Quarta pergunta. Quando um fundo imobiliário abre subscrição, a tendência do valor da cota é cair logo após? Existe uma funcionalidade da B3 que é um ajuste logo após a database. No dia seguinte, dia útil seguinte, há um ajuste que joga a cotação um pouco para baixo, ou pelo menos tende a derrubar um pouco a cotação e naturalmente em uma emissão a cotação tende a chegar mais perto do valor de emissão. Então são comportamentos naturais e normais, porém não são uma garantia. Hoje o que a gente está vendo no cenário atual de emissões, sim, os valores estão sempre chegando ali perto do valor de mercado, deixando uma margem muito pequena entre emissão e cotação. Mas em outros cenários do passado, quando os fundos imobiliários estavam subindo muito, 2019 por exemplo, isso não era tanto verdade. Podia até ter uma queda, mas às vezes não era uma queda muito representativa, porque as pessoas continuavam comprando, continuavam valorizando o fundo. Então alguns caíam muito pouco, alguns nem caíam, por isso que eu falo que não é necessariamente verdade. Mas no cenário atual, sim, o valor está chegando perto do valor de emissão. Mas só um adendo aqui, mesmo assim é muito importante você entender o objetivo da emissão para saber se ela vale a pena. Quinta e última pergunta. Qual o futuro dos fundos imobiliários na sua visão? Teremos mais ou menos fundos imobiliários no mercado, segmentados ou híbridos? Na verdade, isso aqui a pessoa deu um gato aqui e mandou 3 perguntas em uma só, mas eu vou responder as 3 mesmo assim.
O futuro dos fundos imobiliários, na minha visão, e já respondendo às perguntas todas, eu acredito que eles vão continuar crescendo e por continuar crescendo, eu imagino que o número deles deve reduzir. Aqui na Suno, tanto o Thiago, tanto o Baroni e tanto o Vitor também da Asset falam bastante sobre a consolidação do mercado, ou seja, ter menos ativos, mas maiores. Então eu acredito que esse deve ser um caminho sim, e isso também vai no sentido da outra pergunta que você fez, se eles vão ser mais segmentados em setores ou se eles serão mais híbridos. Eu acredito que sim, eles serão mais híbridos. Inclusive, a Suno Asset recentemente assumiu a gestão de um fundo imobiliário de tijolo, está passando por aprovação dos cotistas de outro fundo para também assumir a gestão. Isso é um passo em consolidação. A gente tem várias outras gestoras que têm vários fundos de tijolos, cada um de um setor, que eventualmente pode ser até que eles juntem em um só para ter um super fundo maior, mais robusto, mais eficiente principalmente. Então, eu acredito que sim, vamos continuar crescendo em tamanho. Em número, possivelmente a gente vai ter uma redução, ou seja, menos fundos, potencialmente até menos gestoras. E em questão de ser híbrido ou ser setorial, eu acredito que o caminho é ser híbrido, ou seja, multi-estratégia. Inclusive nesse setor de papel, a gente está vendo os hedge funds, que também são chamados de multi-estratégia, nada mais são do que fundos de papel com um regulamento mais amplo. Então eles podem investir em mais coisas. Então eu acredito que sim, esse seria mais o caminho. Maiores, menos quantidade e mais híbridos. E essa foi a última pergunta. Se você quiser mandar sua pergunta para os próximos vídeos, não esquece de me seguir tanto no Instagram quanto também no Twitter, que eu pego as perguntas por lá. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, ativa o sininho e a gente se vê na próxima.